A gente vai agora conversar com o professor Gustavo Ferreira, advogado, um dos mais respeitáveis advogados em direito eleitoral aqui do país, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa PEC da transição. E há quem fale, professor Gustavo, de que o que foi decidido no Supremo teria sido aí um ato legislativo, uma usurpação de poderes e de deveres constituídos para o legislativo e que fora feita pelo judiciário. É algo que vem tomando corpo entre os parlamentares, mas é preciso dizer que os parlamentares também demoraram demais, mas aquela amassada, esperando não sei o quê e até sei. Bom, a situação não é absolutamente nada agradável e essa situação termina por uma exigência da realidade, tendo que ser absorvida por outros poderes. Professor, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN, nessa semana pré-natalina, né? Estamos à antivéspera, pode-se bem dizer, do Natal. Elias, mas vamos lá, usando aquele bordão nosso tradicional, né? Vamos por partes, né? Primeiro, peço licença aos ouvintes para lembrar, e assim, sem querer ser chato, mas é só para lembrar que nós vivemos um regime que duas lições, uma lição jurídica, um lembrete jurídico e um lembrete político, né? Lembrete jurídico. Nós vivemos um sistema de freios e contrapesos, em língua de gente, um poder fiscaliza o outro. O poder executivo não é livre de ações, né, porque tem o poder legislativo, tem o poder judiciário. O legislativo também não é livre, porque tem o executivo e tem o judiciário. E nem o judiciário é livre absoluto, porque tem o poder executivo e o poder legislativo para fiscalizá-lo. Tá? Bom, então a gente tem um poder fiscalizando o outro e, em determinada medida, a atuação do STF, quando a gente vai para o orçamento secreto, foi dentro desse poder fiscalizatório. Tá? Então, não há aí algo que vá de encontro, vamos colocar assim, a nosso próprio sistema constitucional. Mas há um lembrete político, que é o segundo, não existe vazio de poder. E aí entra, Elias, dentro do que você falou. O legislativo, por um excesso de zelo, ou de prudência, ou de aguardar um determinado momento, não só agora, e aí vamos ser justos, isso não é um problema da atual composição da Câmara dos Deputados ou do Senado, isso é um problema que vem se acumulando no país há muitos anos, tem esperado demais, tem aguardado demais, quando caberia a ele, para bem ou para mal, tá? A depender do ponto de vista, evidentemente, tomar as medidas, né? Tomar a frente, decidir e resolver. E aí, como você bem mencionou, não há vazio de poder. Se alguém não se manifesta, um outro poder vai lá e ocupa. E aí, vejo com todo respeito nesse caso, e aí acredito, respeitando sempre as opiniões em sentido contrário, que foi uma passada um pouco maior por parte do STF a exclusão do Auxílio Brasil, Bolsa Família, né, como preferir chamar, do orçamento. Esta é uma competência do Poder Legislativo. Caberia até medidas no sentido de impor ao Legislativo um prazo para definir isso, para decidir, para discutir. No tocante ao orçamento secreto, sempre, como a gente sempre diz, direito não é ciência exata, né? Cada um olha o direito de uma forma e a interpreta de acordo com o que ele entende. No caso do orçamento secreto, não. A meu ver, a opinião pessoal, o STF, por maioria, né, chamou o Congresso Nacional dentro das linhas da Constituição. Né? Você não pode ter... o princípio da publicidade é um dos princípios basilares do direito administrativo brasileiro. Né? É o princípio também da própria organização do Estado, do funcionamento do Estado, e você não pode ter um orçamento onde não se saiba quem determinou, para que determinou e por que determinou. Né? Esse é um ponto bastante interessante, porque a nossa Constituição ela é
na sua base, na sua inspiração, na sua ideologia principiológica, ou seja, a base são os princípios. Parece-me que um princípio do qual a gente não pode fugir, e a administração pública muito menos, é o da transparência. Sendo assim, professor, secreto não é uma palavra que deveria ser maldita na administração pública? Eu vou mais longe ainda, Elias. Ainda que você faça uma alteração constitucional autorizando esse orçamento, ela seria inconstitucional, porque você tem princípios, como você bem mencionou. Aí o que são princípios para os ouvintes, né, da CBN que não são da área de direito? São os valores, vamos botar assim na forma mais menos juridiquês, mais do português. São os valores que a Constituição coloca como essenciais. A publicidade dos atos administrativos, a transparência, que é a sua irmã mais nova, mas anda junto, são princípios, são valores que a Constituição colocou como essenciais. Aí tem um autor alemão chamado Otto Barroso, me perdoe se eu pronunciei errado, que ele diz justamente isso. Existem esses valores eles estão presentes na Constituição, e esse é o grande ponto da teoria do Otto Barroso, e ainda que eu mexa na Constituição, aprove formalmente uma regra constitucional, cumprindo todos os regramentos da Constituição, mas essa regra nova ofende esses princípios, esses valores, eu vou ter uma norma constitucional inconstitucional. Traduzindo do juridiquês português, os valores são essenciais. Eu não posso nem mexer na própria Constituição para afastar esses valores. Agora, professor, nós temos uma comissão de Constituição e Justiça. E ainda assim a gente tem que provar um pouco mais adiante se ela é constitucional ou não. Por que esse controle de constitucionalidade aqui no Brasil é após as coisas acontecerem, porque a gente não tem um controle prévio de constitucionalidade? Pronto, você chegou num ponto extremamente essencial na discussão do direito constitucional. E ele volta a dizer, pedindo imenso perdão aos ouvintes que não são da área do direito, porque aqui é a discussão do direito pura, né? Há um controle prévio, aspas, né, dentro do parlamento, por isso há uma comissão de Constituição e Justiça. Mas a gente tem que lembrar que o parlamento é uma corte política. Acima de tudo é uma corte política. E é natural, como corte política, que ele olhe as mudanças constitucionais por um viés muito mais, tem um olhar muito mais político do que jurídico. Por isso que é necessário que haja um controle feito por um órgão fora do parlamento. E aí nós temos dois órgãos que fazem isso. O Poder Executivo, o Poder Executivo faz controle? Faz. Não tem o veto do presidente. O presidente não pode vetar em todo ou em parte uma lei. Mudança na Constituição ele não pode vetar, importante. Mas lei ele pode fazer esse controle, né, vamos dizer assim, de constitucionalidade. Que também é um controle político. Afinal, o presidente é um político, né? A gente tem que lembrar disso. E aí vem um segundo controle, que no caso do Brasil só é posterior, ele não é preventivo. Ele não pode interferir no funcionamento do parlamento, que é o do Poder Judiciário. E em maior conta pelo STF, que vai, depois de aprovada a lei, depois até de aprovada a emenda à Constituição, vai verificar se aquela lei, aquela norma constitucional está em conformidade com os princípios da Constituição. E esse controle a posteriori não é só no Brasil, né? A gente pega um modelo, a gente chama aqui de misto, né? Que é o controle tanto feito por uma corte, como é o STF, né? Um órgão da justiça específico, como também pode ser feito por todo e qualquer magistrado, que é um controle que a gente chama difuso, né, espalhado, por todo e qualquer magistrado na hora que vai aplicar uma norma. Evidentemente que a decisão do STF, ela predomina, até para ter uma racionalidade
no sistema jurídico brasileiro. É o STF que vai, é uma brincadeira nossa, da área de direito, é o STF que vai errar por último, né? Na hora que ele for fazer a interpretação, vai ser a última sobre o regra constitucional, certo ou errado, né? E a última opinião é a dele. E aí, e essa opinião final do STF, os demais órgãos da Justiça vão ter que seguir. Mas é uma previsão da nossa Constituição, não é uma previsão nova, é uma previsão antiga, que esse controle só pode ser feito quando a lei for aprovada, quando a emenda constitucional for aprovada. Porque aí estaria o entendimento do próprio STF, muito claro nesse sentido, interferindo na atividade do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, na atividade interna, né, do Poder Legislativo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Elisa, é um prazer estar falando com amigos, ouvindo a CBN, e um Feliz Natal a todos. Feliz Natal, professor. Feliz Natal para todos.